Ouvir você, então, Mônica Rosenberg. Como você vê, o que eu ouço no mercado financeiro é que há uma certa insegurança, porque ninguém vê um plano consistente de economia, não há um planejamento. É um governo que vive de surtos, tem uma grande ideia aqui, uma outra ideia ali, mas parece que não há uma articulação. Então, essa falta de articulação, de planejamento, cada hora inventa uma grande ideia, e essas grandes ideias vão se superpondo uma sobre a outra. Eu queria ver a sua opinião. Você concorda com o Leandro Ferreira? Primeira coisa, você tem toda a razão de que não há planejamento, até porque o nosso orçamento foi votado pelo Congresso Nacional agora no dia 20. Então fica difícil falar de planejamento se sequer orçamento a gente tinha na hora que o ano começou. Segunda coisa é que eu também vou ser um pouco otimista junto com o Leandro, porque, veja bem, apesar da nossa tela aí estar mostrando que a inflação subiu, ela subiu em relação ao ano passado, mas no mês passado foi 1,31 e agora está 0,56. Em janeiro foi mais alta ainda. Então, de janeiro até março, a inflação está caindo. A gente tem que sair dessa narrativa de que a inflação tá descontrolada, tá tudo aí, a economia superaquecida. Não, gente, a coisa está dentro do controle, a inflação está baixando, os preços continuam altos? Sim, é uma coisa que é um pouco complicada de entender. A inflação pode estar caindo e os preços continuarem subindo, porque a inflação é medida de aceleração. Então, um país que tem uma inflação de 20, essa inflação cai para 15, 15 cai para 10, 10 cai para 5, a inflação está caindo, mas os preços continuam subindo, 15%, 10%, 5%. Então, alta de preços não quer dizer inflação descontrolada. E aí eu vou dar um exemplo, o Leandro falou aí da taxa de juros, da Selic e de como isso impacta os preços. Eu vou trazer um exemplo que o meu pai usava muito e que é muito claro para a gente entender. A taxa de juros funciona como uma cordinha no pescoço de uma vaca. Quando você aumenta, você puxa a cordinha, a vaca vem. Então o impacto é muito rápido. Quando você abaixa a taxa de juros, é como empurrar a cordinha no pescoço da vaquinha. Não vai fazer ela andar para trás. Então essa relação não é tão rápida assim. Muito bem. O que está andando para trás é a economia, né? Não sei se a vaquinha está ou não está. Meu querido... Uma alusão boiada. Minha querida Raquel Galinatti, como você vê assim a população nesse momento aí de instabilidade, a alta dos preços, como é que você avalia que deve seguir a economia? A população hoje, de forma muito pragmática, não tem mais comida na mesa. O acesso aos alimentos ficaram um artigo de luxo. Percebemos hoje que a população está cada vez mais vulnerável. A gente vê muitas pessoas em situação de rua, muito decorrente, sim, com essa desigualdade e discrepância social. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, não são criminosos que andam nas ruas. Infelizmente, são as pessoas que estão tendo um impacto direto, que começou aí desgringolar cada vez a economia e as taxas aumentando mais sobre juros, o salário cada vez diminuindo mais, o poder aquisitivo nulo e as pessoas tendo que morar nas ruas. É uma situação em que o próprio governo não dá suporte, não dá assistência para isso. Então, o que a gente está vendo é um Brasil cada vez mais desigual, mais injusto e mais vexatório no âmbito mundial. Meu querido Rodolfo Maris, a inflação, ela ocorre quando há escassez de oferta e excesso de demanda. Escassez de oferta porque queda na produção. E muitas vezes também porque o governo endividado, com dívida pública, déficit fiscal, é obrigado a vender títulos na praça, emitir papel e os monetaristas dizem excesso de papel diminui o valor do dinheiro e faz o preço subir. Tanto é verdade que a taxa de juros fixada em 15% está indo para conter o excesso de demanda. Eu pergunto a você, Rodolfo Maris, você concorda com o Tasser? Você é um brilhante comunicador e também um jurista já em formação. Não é um economista como eu também não sou. O Leandro Ferreira é o economista aqui, nós não somos.
Mas também nós não somos obrigados a concordar com tudo que ele fala. Eu queria te ouvir. Capês, eu tenho que trazer para o meu cenário, que é o meu cenário de compra quando eu vou ao supermercado com a minha esposa. O jeito mais fácil de eu analisar a economia e, sobretudo, a inflação é eu ir na gôndola no supermercado e ver como estão os preços dos alimentos. É assim que eu penso na economia e eu convido você aí em casa a participar desse raciocínio também. Porque quando a gente fala de IPCA, quando a gente fala de economia, muita gente já quer trocar o canal ou diminuir o volume da televisão, porque é um assunto chato e pouquíssimas pessoas entendem sobre esse assunto, não é verdade? Mas é simples você pensar na economia. É só você ir no supermercado e fazer uma comparação de quanto você vai pagar hoje no quilo do arroz e quanto você vai pagar no quilo do arroz daqui um mês. Se você souber fazer essa matemática, pronto, você já vai se interessar para a economia, porque é dito dessa forma que a gente pensa em economizar. E aí a gente tem um governo que mais gasta do que qualquer outra coisa e a inflação que continua subindo. A inflação reflete literalmente no bolso das pessoas que estão em casa agora nos assistindo, das pessoas que vão ao supermercado, que tem ali que fazer suas compras, das pessoas que sobrevivem, sobretudo, com o nosso salário, que é vergonhoso, que é o salário mínimo. Ou seja, a economia não está bem das pernas e o discurso do meu amigo Leandro Ferreira é um discurso para boi dormir. Aí, Leandro Ferreira, conversa para acalentar bovinos sonolentos? Muito bem. A verdade é o seguinte, se você comprava algo com R$100, hoje, 12 meses depois, você compra por R$106. E isso, a inflação vai corroendo o poder aquisitivo. Eu lembro, Leandro, que a gente comprava um saco de arroz por R$16, R$19, R$11. E hoje está batendo R$35, está batendo R$23. Para quem está numa classe média alta, não há essa sensação, exatamente, não incomoda. Mas para a população que não tem o seu reajuste, ela acaba sofrendo. Então, conter a inflação e manter o poder aquisitivo da população é a melhor forma de distribuição de renda. E para fazer isso tem que gastar menos. Mas eu vou lhe dar a palavra, porque você é o economista aqui. O meu querido Felipe Monteiro, que é um advogado, mas também entende de economia, ele adota também a sua tese keynesiana. É importante se endividar. Agora, é importante se endividar quando você investe em infraestrutura para geração de emprego. Nós estamos nos endividando para torrar o dinheiro em bens de consumo e aí vem como resultado a inflação? Com a palavra defesa. Capês, a maior razão de endividamento do Brasil é pagar juros da dívida que foi feita antes. Então, vamos ter claro aqui que, por exemplo, o cálculo... Tem uma coisa que vocês na audiência já devem ter ouvido falar, que é o Fundeb, que é o dinheiro que vai para a educação. O cálculo do Fundeb, né, de quanto vai para o Fundeb, não entra como algo que deve ser considerado gasto pelo governo. Então, tem alguns raciocínios que não são só infraestrutura, que devem ser levados em conta para a gente entender que tipo de gasto compensa, que tipo de gasto não compensa. Alguns gastos, como infraestrutura, desde que aumente a capacidade produtiva do Brasil e não gere situações como, por exemplo, impactar mais ainda as mudanças climáticas, né? Ou educação e saúde, reduzem o gasto no futuro. Então a gente tem que pensar de forma inteligente e garantir renda para a população, seja por meio de salário, seja por meio de benefícios como do Bolsa Família, também são multiplicadores do investimento público, do gasto público. Portanto, essa gastança, nós precisamos encontrar melhor onde é que ela está, e a minha desconfiança é que é bem longe do dinheiro que vai para o bolso do pobre via salário mínimo, ou benefício, ou saúde, ou educação. Está indo para o Bolsa Banqueiro, que está, a gente sabe muito bem, localizado em alguns lugares do Brasil. O banqueiro é um malvadão, né? Mônica Rosenberg, vamos ficar um pouco nesse tema, porque me parece que, novamente, o asfalto da Avenida Faria Lima foi atacado. Coitado do asfalto. Eu queria perguntar para você o seguinte, Mônica Rosenberg, filha de um dos maiores economistas do Brasil, né? Então eu gostaria que você me posicionasse. Nós temos 43% do poder público vai com custeio de pessoal e com salários que são distorcidos, folha de pagamento. E distorção de salários, funções que recebem muito mais do que outras, porque tem poder, as outras não têm, não é de acordo com o cálculo da técnica, da importância, da relevância de cada profissão apenas. Não é só isso. Performance. Muito bem. Performance, você tem 40 e poucos %. Depois você tem verba carimbada para educação.
É bom investir em educação? É, mas estamos investindo bem? Como é que está a educação brasileira? Como é que é gasto esse dinheiro público? Vale a pena colocar uma verba carimbada para gastar onde muitas vezes não se deve? Depois, saúde, verba carimbada também. Depois, serviço da dívida, pagamento de juros, como lembrou o Leandro Ferreira. Pagamento de previdência. Então não sobra dinheiro para você investir. Se você não tem dinheiro para investir, como é que você vai gerar emprego? Como é que vai ter crescimento econômico? Como é que vai reduzir a inflação? Aí eu pergunto a você, por que o governo não cria marcos regulatórios, estabelece uma estabilidade política, contribui para isso, para atrair investimento externo e fazer parcerias público-privadas? Por que essa estagnação do governo perdido só em narrativas? Mas, Capês, para atrair investimento externo, você precisa mudar tudo no Brasil. Precisa ter estabilidade, precisa ter previsibilidade, precisa ter segurança jurídica. Não é apenas uma questão de fazer políticas públicas. E aí você listou várias coisas aí, faltou falar de emendas. Faltou falar do valor aprovado no orçamento de 50 bilhões de reais para emendas. Na minha opinião, eu já falei isso aqui... Quanto? 50 bi. 50 bi. Para quê? Para quê? 50 bi para quê? Emendas parlamentares. Você está lá discutindo orçamento. Os nossos congressistas que nós elegemos estão ali para discutir quais são as prioridades de gasto no Brasil. E aí, eu até acho que o problema no Brasil não é o quanto se gasta, mas onde está indo esse gasto, é a eficiência e as prioridades. Então, os deputados estão lá para definir isso. Se eles estão discutindo onde vai ser o gasto de dinheiro, por que esses 50 bilhões ficam fora do orçamento, em pequenos envelopinhos com os nomes deles, ou das bancadas, ou estaduais? Por que não está tudo sendo discutido junto no orçamento, de forma transparente, de forma clara? As emendas precisam acabar. Então, esses 50 bi, só aí já faria uma enorme diferença. E, de novo, os juros são gigantes. A hora que a gente começar a baixar os juros, faz diferença, porque ninguém quer investir em nada com a taxa de juros do jeito que está. E ainda por cima, quando você não sabe o que vai acontecer. Então, estabilidade e previsibilidade são muito mais importantes. E aí nós estamos falando de corrupção, aí nós estamos falando, sim, de tráfico de influência, nós estamos falando de várias coisas erradas estruturalmente, que não é uma política de governo, e sim uma política de Estado, uma mudança de postura que vai poder fazer diferença. Meu querido Rodolfo Maris, a matemática é a base da filosofia. Um dos maiores filósofos, talvez o maior filósofo francês, René Descartes, era matemático, né? Tinha o pensamento cartesiano. Nós investimos aí fortunas na educação. É investimento ou é desperdício? Do jeito que está sendo gasto, parece desperdício. Porque num ranking de 58 países sobre leitura, ciências e matemática, o Brasil ficou no 55º lugar. Ficou à frente apenas do Marrocos, do Kuwait, que é uma ditadura teocrática, e da África do Sul, que se sabe que ainda é um país profundamente injusto e discriminatório contra a maior parte da população, por mais que tenha se redemocratizado. Eu pergunto, então, se o investimento em educação deveria trazer qualificação profissional, tirar o jovem do crime, da situação de vulnerabilidade, proporcionar a ele ascensão social. Nós estamos em 55º lugar. O que é isso? Nós estamos desperdiçando nossos esforços com o rumo errado da educação? Estamos discutindo mais em que banheiro deve ficar a criança, em vez de dar ensino científico? Eu queria te ouvir. Capês, foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque há tempos eu espero essa pauta sobre educação aqui no Linha de Frente. Nós sabemos que são 3 pilares hoje que movem a política: saúde, educação e segurança pública. E há muito tempo a gente vem falando aqui de segurança pública, até porque nós temos uma campanha na Jovem Pan, é muito válida, mas eu esperava também por esse momento de falar da educação, porque eu sempre falo, a educação é de verdade quem vai mudar o futuro do nosso país. E aí o governo tenta emplacar agora uma bandeira, né? O Lula 1 teve as suas bandeiras, o Lula 2 teve as suas bandeiras e o Lula 3 ainda não conseguiu impactar de fato uma política pública. Então eles colocaram ali o pé de meia. O pé de meia para agora dando subsídios para alguns estudantes, né, terem vontade de ir à escola. Ora, no meu tempo não teve isso, meu irmão. No meu tempo foi totalmente diferente. No meu tempo a gente repetia de ano se a gente não estudasse. E desde 2012 há uma lei de que a criança não pode mais ser reprovada, a não ser por falta. Ou seja, 30% do nosso país hoje são analfabetos funcionais, não conseguem compreender um texto. E como que nós vamos falar de
economia para essa população que amadureceu. A criança sai ali, o adolescente sai da escola com 17, 18 anos e agora já é um adulto. Como que nós vamos conseguir colocar na cabeça dessas pessoas o impacto social sobre a economia? É muito difícil, é quase que tirar leite de pedra. Mas nós temos um trabalho social, nós temos uma responsabilidade de comunicação de falar sobre esses temas, sobre a educação, que tem tudo a ver com a economia. Muito bem. Mudando de assunto,